Ah, o carnaval! Essa época de alegria pode render mais do que os amassos. O desenvolvimento de um embrião envolve processos complexos com várias etapas. Tudo começa na gametogênese. A espermatogênese origina os gametas masculinos e ocorre no interior dos túbulos seminíferos. No início da puberdade, as espermatogônias A se proliferam por mitose e originam as espermatogônias B. O hormônio luteinizante estimula a produção de testosterona pelas células de Leydig, fazendo com que as espermatogônias B cresçam e se transformem em espermatócitos primários. Estes iniciam a meiose 1, porém estacionam na prófase 1 por 22 dias. Após este período, a meiose progride e são formados os espermatócitos secundários. Eles então prosseguem com a meiose 2 e originam as espermátides. Cada espermátide se diferencia em um espermatozoide, que depois vai para a luz dos túbulos seminíferos de lá para o epidídimo. A oogênese origina os gametas femininos, ocorre nos ovários e é simultânea à foliculogênese. Durante a vida fetal inicial, as oogônias se proliferam por mitose e estão envolvidas por uma camada de células achatadas que formam um folículo primordial, um agregado de células que proporcionam um ambiente adequado para o desenvolvimento do gameta. As oogônias crescem, originando ócitos primários. Estes iniciam a primeira divisão meiótica, que é interrompida na prófase 1. Permanecem em repouso até a adolescência. O hormônio folículo estimulante transforma as células achatadas em células cuboides, formando o folículo primário unilaminar, que cresce para formar o folículo primário multilaminar. O ócito progride com a meiose e estaciona na metáfase 2. O folículo cresce, a zona pelúcida termina de se desenvolver e formam-se antros. Esse é o folículo secundário. Ocorre então um pico de hormônio luteinizante e com ele a ocitação, ou ovulação. O folículo maduro é rompido, o ócito é liberado e forma-se o corpo lúteo. Para que a fecundação ocorra, o espermatozoide deve passar pela capacitação espermática, caso contrário não conseguirá fecundar o oócito. O fluido uterino torna a membrana do espermatozoide mais fluida e ele adquire hipermotilidade, o que lhe permite chegar até o oócito e penetrá-lo. Na ligação com a zona pelúcida, o espermatozoide se liga a ZP3, que induz a reação acrossomal, na qual as enzimas proteolíticas do acrossoma do espermatozoide são liberadas. Ocorre lise da zona pelúcida, fusão de membranas e penetração espermática, que causa ativação metabólica do oócito e reação de zona. A zona pelúcida torna-se impermeável a outros espermatozoides. O ócito maduro retoma a meiose 2 e expulsa o segundo corpúsculo polar. O núcleo do espermatozoide descondensa e são formados os pronúcleos, sendo um feminino e um masculino. Tanto o primeiro quanto o segundo corpúsculo polar sofrem degeneração. Cerca de 30 horas após a fecundação, o zigoto ainda está envolto na zona pelúcida e sofre clivagem. Nesse processo, ocorrem várias divisões mitóticas e há um aumento rápido do número de células, agora chamadas de blastômeros. Eles se dividem em 8 células, mudam sua forma e alinham-se para dar início à compactação. Quando atinge de 12 a 32 blastômeros, é chamado de mórula. A massa celular interna da mórula é composta por embrioblasto e trofoblasto. Após a entrada da mórula no útero, cerca de 4 dias após a fecundação, forma-se a cavidade blastocística. Nesse estágio, o embrião é chamado de blastocisto. Após 2 dias flutuando pelo líquido uterino, a zona pelúcida degenera e desaparece. Seis dias após a fecundação, o blastocisto adere ao epitélio endometrial. Assim que ocorre a adesão, o trofoblasto começa a se proliferar em 2 camadas, sinciciotrofoblasto, que é a camada mais externa de células, e citotrofoblasto, composta pelas células internas.
Ao final da primeira semana, o sincício trofoblasto penetra no epitélio e começa a invadir o tecido conjuntivo endometrial. À medida que se implanta, é produzido um disco embrionário bilaminar, composto de hipoblasto e epiblasto. Surge também a cavidade amniótica. No 10º dia, o embrião está completamente implantado no endométrio. No início da 3ª semana, o hipoblasto se torna mais espesso, formando a placa pré-cordal, a partir da qual surgem as membranas bucofaríngea e cloacal. Ocorre a proliferação e migração das células do epiblasto para o plano mediano caudal, originando a linha primitiva e o nó primitivo. Vamos olhar o disco embrionário bilaminar mais de perto. Populações de células migram a partir da linha primitiva, substituindo o hipoblasto e preenchendo o espaço entre ele e o epiblasto. Com isto, o disco embrionário torna-se trilaminar, com ectoderma, mesoderma e endoderma. A partir do nó primitivo, a notocorda cresce na direção cefálica e desloca a linha primitiva para a região caudal. Sua função é sinalizar para as camadas germinativas o que cada uma deve originar. Surge o mesoderma paraxial e são determinados os 3 eixos corporais. A notocorda estimula o espessamento das células do ectoderma logo acima dela, formando a placa neural. Enquanto a notocorda se alonga, a placa neural se alarga e se estende cefalicamente até a membrana bucofaríngea. Por volta do 18º dia, surgem o sulco neural e as pregas neurais. No fim da 3ª semana, as pregas neurais começam a se fechar do centro para as extremidades, que permanecem abertas formando os neuróporos cefálico e caudal. Ao redor do tubo neural, ocorre a formação da crista neural, que origina os gânglios, nervos e revestimentos. A partir do mesoderma paraxial surgem os somitos, que originam o esqueleto axial. Finalmente, ocorre o fechamento dos neuróporos. No início da 4ª semana, acontece o dobramento do disco trilaminar nos planos mediano e horizontal, tornando o embrião quase cilíndrico. Como nosso tempo é curto, vamos nos concentrar apenas no dobramento do plano mediano. O dobramento ventral produzirá as pregas cefálica e caudal, enquanto o embrião se alonga cefálico-caudalmente. As pregas neurais da região cefálica se tornam mais espessas para formar o primórdio do encéfalo. Parte do endoderma da vesícula umbilical origina o intestino anterior. Parte da camada germinativa endodérmica é incorporada, formando o intestino posterior. O pedículo de conexão prende-se à superfície ventral do embrião e o alantóide é parcialmente incorporado. O deslocamento do alantóide para a posição ventral, indo para a posição mediana, irá atuar na formação do cordão umbilical. A placenta é composta pelo córion, que é a porção fetal, e pela decídua, que é a porção materna. A placenta e as membranas fetais têm função de proteção, produção hormonal e trocas fisiológicas. A placenta é resultado da proliferação do trofoblasto, desenvolvimento das velocidades coriônicas e saco coriônico. Com o crescimento do saco coriônico, as velocidades se degeneram, produzindo córion liso. O córion viloso é fixado à decídua basal pela capa citotrofoblástica. As velocidades coriônicas dessa estrutura ancoram o saco coriônico à decídua basal. O saco amniótico aumenta mais rapidamente que o saco coriônico. Assim, âmino e córion liso se fundem formando a membrana amniocoriônica. Depois de 9 meses você vê o resultado. 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 Segure o tchan, amarra o tchan, segure o tchan.